Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos recuar a uns 700 anos para conhecer uma figura que, podem acreditar, mudou as regras do jogo e ajudou a moldar o mundo em que vivemos. O nome dele? Francesco Petrarca. Parece estranho, não é? Como é que um poeta italiano, que viveu há tantos séculos, pode ter alguma coisa a ver connosco hoje? Bem, a resposta está nas suas ideias. Foram como um terremoto que abalou a forma de pensar da sua época. E é essa história que vamos desvendar agora. Então, vamos a isto. Para percebermos a importância de Petrarca, temos primeiro de espreitar o mundo onde ele nasceu. E era um mundo que estava mesmo à beira de uma transformação gigante. Imaginem só, estamos em 1304. A Itália, como país, ainda não existia. O que havia era um conjunto de cidades-estado poderosas, sempre a competir umas com as outras. E na cabeça das pessoas? Bem, a vida intelectual girava quase toda à volta de Deus e da vida depois da morte. Mas havia qualquer coisa a começar a borbulhar. Um novo interesse pela sabedoria esquecida dos antigos gregos e romanos. A grande viragem está aqui. Antes, o pensamento dominante era que a vida na Terra era apenas uma espécie de sala de espera para a eternidade. Mas Petrarca e os humanistas trouxeram uma pergunta revolucionária. E se esta vida, aqui e agora, também for importante? E se o verdadeiro foco devêssemos ser nós, os seres humanos, com toda a nossa capacidade de criar e de pensar? Foi esta ideia que começou a mudar tudo. E claro que esta nova forma de pensar não apareceu por magia. Foi o resultado de uma autêntica caça ao tesouro, a busca por livros e por ideias que tinham ficado esquecidos durante séculos. Petrarca era um verdadeiro detetive da história. Passou anos a viajar pela Europa, a vasculhar bibliotecas poeirentas em mosteiros, à procura de manuscritos antigos. Para ele, cada livro que encontrava era uma peça de um puzzle valiosíssimo que estava a ser remontado. E o seu maior tesouro foi redescobrir os textos de Cícero, um brilhante escritor e político da Roma Antiga. Para Petrarca, ler Cícero não era um trabalho de escola. Era como ter uma conversa, um diálogo através do tempo, com um grande mestre. Foi com ele que aprendeu a importância de pensar com clareza, de comunicar bem e de ser um cidadão ativo na sociedade. E foi desta paixão pelo passado e desta crença no potencial humano que nasceu um movimento que iria definir uma nova era, o humanismo. Mas, afinal, o que é o humanismo? De forma simples, é uma maneira de pensar que nos coloca a nós, seres humanos, no centro das atenções. Defende que somos capazes de feitos extraordinários, que a nossa criatividade é uma força poderosa e que a melhor forma de conhecer o mundo é usar a nossa própria cabeça, a razão e a observação, em vez de apenas aceitarmos o que nos dizem. E aqui há um ponto muito importante. O humanismo não era contra a religião. O que procurava era um equilíbrio. A ideia era ter uma educação que ajudasse as pessoas a pensar por si mesmas, a serem bons cidadãos e a darem valor à sua própria experiência de vida. Para aquela época, isto era uma ideia verdadeiramente radical. Mas Petrarca não era só um teórico. Ele não se ficou pelas ideias, pelo contrário, viveu os seus ideais humanistas de formas muito concretas e inspiradoras. Este número, 1915 metros, é a altura do Monte Ventoux, em França. Em 1336, Petrarca decidiu fazer algo que, na altura, ninguém fazia por puro prazer ou curiosidade: escalá-lo. A subida foi, como se pode imaginar, uma aventura física exigente, mas a viagem mais importante, a maior descoberta, aconteceu dentro da sua mente. Lá no cimo, com o mundo aos seus pés, ele teve uma revelação. Percebeu que, por mais incrível que fosse a paisagem lá fora, o universo dentro da sua própria cabeça, os seus pensamentos, as suas emoções, era ainda maior e mais fascinante. Isto é um exemplo perfeito da ideia humanista de olhar para dentro e valorizar a experiência pessoal. A outra jogada de gênio de Petrarca foi na linguagem. Naquela altura, todos os livros importantes eram escritos em latim, uma língua que a maioria das pessoas não entendia. Mas Petrarca foi um rebelde. Decidiu escrever os seus famosos poemas na língua vulgar, ou seja, na língua que toda a gente falava na rua, o italiano. O impacto disto foi gigantesco. Ao escolher o italiano, Petrarca abriu as portas da literatura e da poesia a um público imensamente maior. De repente, as ideias complexas e as emoções profundas deixaram de ser um clube exclusivo. Ele estava, na prática, a democratizar a cultura. Então, qual foi o resultado final de tudo isto? De que forma é que estas ações continuaram a ecoar, através dos séculos? A sua influência foi massiva. As suas ideias ajudaram a acender a chama de um dos períodos mais criativos da história, o Renascimento. O seu estilo de poesia foi tão marcante que foi imitado por gigantes como Shakespeare, e a sua ênfase no pensamento crítico e no estudo direto das fontes é, ainda hoje, a base do que se faz nas universidades em todo o mundo.
Em resumo, se quisermos uma imagem, Petrarca foi uma ponte. Ele olhou para o passado, para a antiguidade, foi buscar as melhores ferramentas que lá encontrou, a lógica, a beleza, a virtude, e usou-as para construir as fundações de um futuro mais focado no ser humano, um futuro que se tornou o nosso presente. E isto deixa-nos com uma pergunta para pensar. A vida de Petrarca mostra como as ideias certas podem de facto transformar o mundo. Olhando para a nossa sociedade com tanta informação e tantas mudanças a acontecer tão depressa, fica a questão: quais das nossas ideias de hoje terão a força para ecoar no tempo e serem relevantes daqui a 7 séculos? É uma boa reflexão.